Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite. Partindo para o terceiro ano aqui na TV Max, o nosso Max Sport, discutindo, debatendo, informando, conversando e graças a vocês o programa cada vez melhor. Retorno muito bacana, de coração, o meu agradecimento. Sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E como sempre, de hábito, abrindo o programa para os amantes da bola laranja, o basquetebol. E quem fala de basquetebol é meu querido Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último final de semana, no sábado e domingo, nós tivemos a segunda partida da série melhor de 5 das quartas de final da NBB. Franca, depois de vencer o primeiro jogo em Franca por uma diferença de 6 pontos, foi a São Paulo e venceu o Pinheiros pelo placar de 92-84. Franca, com seu habitual jogo coletivo e uma defesa forte, conseguiu manter a equipe do Pinheiros afastada no placar. Já a Unifacisa, depois de perder o primeiro jogo em Belo Horizonte pelo placar de 20 pontos, voltou para Campina Grande e derrotou o Minas Tênis Clube pelo placar de 91-80, igualando a série em 1-1, com um jogo muito forte, coletivo. A Unifacisa deu conta do recado. Já o Flamengo, depois de vencer o primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, na prorrogação por uma diferença de 6 pontos, foi para São Paulo e venceu a equipe do paulistano pelo placar de 80-73. Neste jogo, a grande marca da partida foi o Flamengo acertar 17 bolas de 32 tentativas da linha de 3 pontos, tendo um aproveitamento de 53%. Eu acredito que seja um recorde na NBB. Já o São Paulo, que havia vencido o primeiro jogo por 20 pontos de diferença na capital de São Paulo, foi até Bauru e voltou a vencer pelo placar de 85-62, abrindo 2-0 na série. São Paulo com muita variação no ataque para Marquinhos, Bruno Caboclo e Bennett. É muito tranquilo a sua forma de jogar e não acredito que vai ter dificuldade para fechar a série. Franca, Flamengo e São Paulo bastam uma vitória, fazendo 3-0 e vencendo a série. Já Unifacisa e Minas, teremos pelo menos mais 2 jogos, porque a série está em 1-1. Vamos aguardar os próximos jogos. Um grande abraço e nos veremos na próxima semana para mais uma dica do basquete. Tchau, tchau. Valeu, Bigu! Obrigado, Bigu! Basquetebol, como sempre, o primeiro atração, o primeiro quadro aqui do nosso Max Sport. Bigu, ex-jogador de basquete do Flamengo, da Seleção Brasileira, um grande treinador, e empresta o seu conhecimento para a gente aqui no Max Sport. Deixando as quadras, indo para o games, botãozinho apertando, tá, pá, pá, é o esporte que cresce, dinheiro de montão, muita grana, e um dos quadros pioneiros da televisão é com ele, meu querido amigo Paulo Bizarro. Fala, Paulinho! Bem, amigos do Max Sport, muito boa noite! Chegando o mês de maio repleto de jogos interessantíssimos. E um deles nós vamos mostrar agora, Trek to Yomi, jogo de ação e aventura samurai, todo ele com visual em preto e branco, que vai testar pra valer as habilidades do jogador. Olha o que ele fez aí na sua tela. 何が起きたというのじゃ。Trek to Yomi está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e séries. Outro jogaço que sai agora no mês de maio, baseado num dos filmes mais aterrorizantes que eu já vi,
Evil Dead The Game. O filme original de 81 é assustador e divertidíssimo. Produção do Sam Raimi, hoje um cineasta muito famoso, já dirigiu Homem-Aranha e grandes filmes, e foi relançado como Uma Noite Alucinante aqui no Brasil em 87, uma espécie de terrir muito comum nos anos 80, e é sensacional. Embarque na pele desse que é um dos maiores canastrões dos heróis que eu já vi, o Ash e seus amigos. Embarque na onda deles e vença o mal com serra elétrica, faca, espada, de todo jeito. Agora na sua tela, Evil Dead The Game. Hola, cyber friends. I'm Bruce Campbell. You know me as Ash Williams, the dude who saved the world from evil. Agora um pouquinho de competição. CSGO mandando ver. Final brazuca da Blast Premier Showdown entre Fúria e Pen Game, e deu Pen Game 2-0, mandando muito para felicidade da galera e torcida da PEN, que vinha de resultados ruins, vice-campeonatos em outras modalidades, mas ganhou bonito, faturou o prêmio de $20 mil, R$100 mil quase, e a vaga para Blast Premier Springs 2022 em Portugal. Parabéns para a garotada da PEN que mandou muito bem. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem com muito mais do mundo dos games. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau! Tchau! Valeu, Paulo! Essa saída já é emblemática. O marido da Dona Ilana pintando no pedaço, falando de games aqui no Max Sport. Vamos então, nesta sequência do primeiro bloco, na abertura do programa, eu preocupado com os times do Rio de Janeiro, mais uma vez, os cariocas não venceram na rodada. Fluminense perdeu, Botafogo empatou, o Vasco empatou e o Flamengo não jogou, porque o jogo contra o Palmeiras foi antecipado, mas de qualquer maneira, esse jogo com o Palmeiras, o Flamengo empatou no Rio de Janeiro em 0-0. Segunda rodada consecutiva, terceira e quarta, que os cariocas não vencem no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo venceu. O Flamengo venceu sim, mas venceu pela Copa do Brasil de virada lá no Piauí. Bom, bota meus mosqueteiros na linha, meu querido Douglas Equimanuel. Alô, Douglas. Aí, cadê o Borges? Cadê o Borges? O Borges não apareceu ainda. Essa internet desse Borges, esse aí olhando para um lado, para o outro, procurando o Borges, é o Bocão. Mas também não baixou nada. O Bocão, Valdir Luiz não está, o Bocão acaba realmente aparecendo em algum lugar. Jorge Ramos, sempre bom tê-lo com a gente aqui no nosso Max Sport. É isso aí. Bom, o Bocão, fala, Jorge. Não, só dar boa noite para você. É sempre bom também estar com vocês aqui e toda a nossa audiência. Valeu. Fala, Bocão, dá o seu boa noite aí, meu garoto. Ô, Mazela, boa noite, Jorge Ramos, meu ídolo também. Mazela, meu parceiro de praia. Tá sumidinho, né? Mas cadê o Borges, gente? O Borges tá em altos ou baixos? Chegou o Borges! Chegou Você o Borges! Você não me avisou nada? Você não avisou? Olha só, o programa está no ar! O programa já está no ar, como que eu não vou te avisar, Borges? Não me avisou, bicho. Agora que eu fui saber, no meio do caminho. Então dá um alô aí. Um abraço, abraço pra todos. Obrigado, seu Borges. Não avisou, está avisado, então. O time está completo agora. O time está completo. Aliás, o time ficou mais completo, Bocão. Por quê? Apresenta pra gente. Mazela, eu tenho pavor de sujeira, tá? Eu tenho pavor de sujeira. Aí agora vem, sabe o quê? O bye-bye lixo. Esquece? Tá aí, ó. O bye-bye lixo, você não tem problema nenhum com sujeira em qualquer lugar do Rio de Janeiro, do meu grande amigo Espeto. Ele tá aí, o Espeto, assistindo a gente, um grande parceiro, juntamente com o Paulinho Carioca, que já já vocês vão ver. É um baita de um produto que nós temos no Rio de Janeiro, que ninguém tem, tá? Só para deixar um recado para vocês. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo.
critica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí. Obrigado, Espeto, pelo carinho, pela confiança. Seja bem-vindo aqui no Max Esporte. Está aí se juntando à Rede TV para uma nova parceria com a gente aqui no nosso Max Esporte. Bota a galera de volta, meu querido Douglas Equimanuel. Um assunto que eu queria falar nesse primeiro bloco ainda é o seguinte. A gente está vendo parte da imprensa, algumas pessoas nas redes sociais, criticando muitos técnicos estrangeiros por ficarem revezando o time, alternando titular, reserva, que não há critério. O que você acha disso, Jorge Ramos? Tem razão ou não? Boa noite. Bom, boa noite de novo para você. Eu acho que é um exagero essa crítica. Eu acho muito importante ter um intercâmbio entre técnicos europeus com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro foi muito imitado pela Europa e a Europa domina agora o futebol mundial. É muito importante o intercâmbio. E mais, eu acho que hoje o futebol mudou muito, né? O futebol hoje é quase que um futsal, né? Porque não tem espaço para mais nada e há um desgaste imenso dos jogadores em campo. O preparo físico, né, a fisiologia, trabalha muito nesse sentido. Então, eu acho que o revezamento é fundamental, ele faz parte do futebol moderno, do futebol atual. Agora, o que é necessário é ter elenco. E se você ouvir toda a narrativa, as entrevistas dos técnicos europeus, elas são muito claras, né? Analisam o jogo, não dizem que nós não merecemos, assumem a derrota. Eu acho que é um aprendizado e um exagero, Mazela, o que está acontecendo atualmente aqui nessas críticas feitas por uma parte da mídia. Alguém está tossindo? Alguém está tossindo, falando no microfone, é você? Eu já entrei. Você já entrou? É só fechar. Bosch, você está tossindo, você está entrando numa pilha hoje fantástica, extraordinária, sensacional, como diria você nas suas belas narrações. Você acha que há uma certa má vontade por parte da crítica com o Paulo Souza? Eu acho que sim. Boa noite a vocês. Boa noite, cheguei, viu? Quando for assim, me aviso, hein? O problema é o seguinte, um abraço para todos, para o Max Esporte, pessoal do Max Esporte. Eu acho que sim. Porque, eu vou voltar ao JJ, porque existe uma pesquisa que o JJ só colocou, do tempo que ele ficou em 2019, ele só colocou o quarteto, o time com quarteto, 8 vezes. Para você ver, em um ano, ele só colocou 8 vezes. Então, o cara, como disse o Jorge, você tem que ter elenco. O Flamengo tem elenco. Então é má vontade. Eu vou levar para o Altos do Pico, lá no domingo, vou levar Everton, vou levar Rascaeta, vou levar Gabigol. Para quê? Se eu tenho um jogo na quarta-feira importante para a Libertadores da América, que é o jogo contra o Talheres da Argentina, que vai definir praticamente a classificação do Flamengo. Então, para que isso? Para amanhã a gente decidir essa parada na quarta-feira e a gente ter que jogar com o time principal contra o Altos do Pico? Brincadeira, né? O Bocão, olha só, o Bosch tocou no assunto interessante, que a gente remete ao calendário, mais uma vez. E em cima disso, eu acho que, por causa desse calendário até cada vez mais inchado por Copa do Brasil, Libertadores, você vê, o Flamengo está na Copa do Brasil, na Libertadores, Campeonato Brasileiro. Flamengo e vários. Vamos falar do Flamengo aqui, já que eu estou achando que o Paulo Souza, parte da imprensa, não tem boa vontade com ele, ou esses influencers rubro-negros também não. Então, você acha que o calendário, com tanto campeonato aqui e lá, ele tem que priorizar? Ele está certo, está errado? O que você pensa como ex-atleta, inclusive? Marcelo, eu sou muito assim, aberto a esse tipo de entendimento de leitura de jogo. Porque, na realidade, o Jorge Jesus, quando veio aqui, ele tinha elenco, ele conseguiu encaixar, ele conseguia, de uma certa forma, priorizar algumas competições, porque ele tinha a leitura do jogo, os jogadores do Flamengo já tinham, de uma certa forma, encaixado no modelo de jogo do Jorge Jesus, e o Flamengo disputava todas as competições. O Paulo Souza hoje, um time mais cansado, podemos dizer assim. Mais velho, Bocão.
mais Você não acha mais velho, velho? Mais velho, 2 anos a mais, para 3, né? 2 anos a mais. E aí, o J- com outros jogos. O JJ chegou em 2019, quer dizer, foi um ano mágico. Então, 20, 21, 22, o time já não é mais o mesmo. Exatamente, mas quando ele percebeu, o Jorge Jesus, que ele poderia disputar todas as competições, ele priorizou todas as competições. O Paulo Souza, hoje, inteligentemente, ele pensa no modelo tipo, eu não posso desgastar todos esses jogadores e mesmo assim não tem aquele elenco que tinha o Flamengo em 2019, que tinha Gerson, tinha um monte de gente que podiam dar a resposta dentro do campo. Então ele hoje fala assim, olha só, eu não quero priorizar, nesse primeiro momento, o brasileiro, nem Copa do Brasil. Eu tenho que priorizar a Libertadores. Tanto é que o Flamengo hoje faz uma campanha irrepreensível na Libertadores. Então, não dava para priorizar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje é 7º, 8º no Brasileiro. No Jorge Jesus, ele era líder do Brasileiro, era líder da Libertadores. Hoje não dá mais. São jogadores mais velhos. E aí eu entendo priorizar alguma competição. Só um detalhe, Marcelo. Pode Só um não. detalhe. Flamengo, pela 8ª vez, tomou um gol com erro de goleiro e erro de posicionamento de zaga contra o Altos do Pico em domingo. Quem era o 8ª goleiro do vez. Flamengo no domingo? Quem era o goleiro? Eu não Foi sei. Quem era o goleiro? o Santos. O Santos, que Ah, tá. também falhou na saída de bola no jogo da Libertadores da América. Também falhou. Falta de conexão. Então, é aquele negócio. Ele falou muito bem, após a partida da Libertadores, que ele venceu por 3-2, difícil, uma partida difícil. Ele conseguiu, ele disse, para a gente não sofrer na defesa, a gente tem que ficar com a posse de bola. Então você tem que estar constantemente com a posse de bola, marcando, tirando a bola e partindo para cima. Isso aí é difícil. Isso aí o time tem que sanfonar, o que eu já falei aqui, sanfonar. E com a idade que tem hoje em dia, os jogadores, é difícil ir lá ir lá na cabeça da girafa e voltar. É brincadeira. O macaquinho vai ficar cansado. Fala, Jorge. Não, só para pegar o que todos falaram brilhantemente, é o resumo de tudo isso. O Flamengo de 2019 é incomparável, porque ali você tinha, né, jogadores no mais alto nível, um técnico que encaixou bem, você não tinha adversários à altura do Flamengo também naquele momento. Então tudo isso se encaixava ali em 19 e 20. Né? Depois as mudanças, vai ficando mais velho, contusões, um calendário super apertado, troca de treinadores, isso tudo influencia. Como os grandes momentos de outras equipes no futebol brasileiro, tanto no futebol de São Paulo, futebol carioca, eu falo de Vasco da Gama num determinado momento, falo de Fluminense, falo de Botafogo, né? E agora, né, esse momento recente, mais recente do Flamengo. Então é um somatório de tudo isso. E eu volto a dizer, o Bocão até pode falar um pouco mais disso. Hoje não tem espaço para jogar. Se o jogador não for muito rápido, você é um futsal. É difícil jogar hoje no atual campeonato. Não sei se o Bocão, se você, Mazella e o Bosch concordam comigo. É só você ver, o Bocão, Só é pra só você ilustrar. ver a intensidade do futebol europeu. A intensidade do futebol europeu. Você vê uma intensidade incrível que você não vê no futebol brasileiro, né, Bocão? Sim, verdade, Borges. O Jorge Ramos foi muito feliz também. Só para ilustrar tudo isso aí, além disso, o Flamengo, daquele Jorge Jesus, que ninguém pode ficar viúvo, os torcedores do Flamengo, além disso foram Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, cada um com uma ideia de jogo diferente. E aí bate cabeça, o jogador já está numa rotina constante desse tempo todo, que já não aguenta mais ir para o treino no mesmo lugar e tal. E além de envelhecer, não envelhecer, estou falando esteticamente, mas a rotina cansa. E é muito bem dito pelo Jorge Ramos e o Carlos Mora. E Por também isso você casou várias Mazella, vezes, hein, Bocão? Vamos acabar, tá na hora. Fala, Jorge. Não, só para Pode acabar falar, mesmo, JJ. inclusive, tem um scout que foi feito, né, uma arte aí feita o percentual de aproveitamento dos treinadores, que mostra muito bem esse momento que o Jorge Jesus viveu, que é muito difícil, né? Tá aí, 81,3% do Jorge Jesus, depois o melhor Renato Gaúcho com 72,1% e agora o Paulo Souza. E o Domenech Torrent, como queiram, fica na última colocação, para você ver a dificuldade, né, que o Flamengo vem passando desde aquele momento que a gente citou, e a ilustração é perfeita, Mazella.
só retificando, o Torrente, o Torran é 64, o Rogério Ceni é 59, é o lanterninha dos 5 ali. É o lanterninha, o Rogério isso, Ceni. é isso. Mas pra você ver que nem sempre o Paulo Souza, o Paulo Souza... Vamos voltar ao assunto daqui a pouco. Não dá, vai estourar, já estourou. A gente vai no segundo bloco, vai voltar, não enche minha paciência, por favor. O senhor está atrasado, ninguém lhe avisou, mas o senhor se comporte, Ninguém avisou, por favor. Daqui a pouco a gente Mas você volta. está vendo que o cenário é até diferente. Ó. O cenário é até A diferente. segunda parte do nosso Max Esporte, senão eu vou ter um troço aqui. Já já de volta, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max. Que bom, partindo para o terceiro ano, hein? Juntinhos, ao lado de Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E agora também de Bye Lixo, é isso mesmo. E nesse segundo bloco, meu amigo Espeto tem um fã. Ele se amarra nele, é o garoto propaganda do Bye Lixo. Um grande ponto esquerda, gol do título de 85 do tricampeonato fluminense, é o nosso Paulinho. Paulinho Carioca. Fala, Paulinho! Eu já passei por muito lixo na minha vida, mas por esse eu nunca consegui passar. Estica, mas não rasga, não fura e não vaza. Bye Lixo. Esse eu recomendo. Eu uso na minha casa. Tá na mente? Bye Lixo. Tá na mente, Paulinho, tá na mente. O Bye Lixo não tem moleza. Paulinho não ia passar nunca por ele. Tá certo, então. Tá bom, então. Bota os mosqueteiros na linha aí. Na linha rádio, na imagem. Você gostou do Paulinho fazendo propaganda do Bye Lixo? Hein, meu querido Bocão? Pô, o Paulinho Carioca, além de ser meu amigo, grande amigo, é o ídolo. Vi muitas vezes o Paulinho Carioca, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou no Fluminense, jogou em grandes clubes do Brasil, jogou lá fora. Muito legal, cara. Bye Lixo, meu grande amigo Espeto. O Espeto, agora você começou errado. O Paulinho jogou no Fluminense, no resto ele enganou, tá? Jogou no Fluminense, o resto ele enganou. Então desculpa, tá bom, tem razão. Tá bom. Você está perdoado, Bom, olha só, gente. Antes de chamarmos o Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, sabermos das novidades do futebol europeu, eu queria só para completar, Borges, você vê, a Conmebol e a CBF, ninguém fala nada de competição, ninguém se preocupa com o jogador, é um negócio incrível. E os treinadores ficam expostos. Você vê, na Europa, o Ancelotti foi campeão com o Real Madrid e ninguém falou rigorosamente nada. No jogo que ele se tornou campeão, ele botou time quase todo reserva. No segundo tempo que ele fez as alterações. E todo mundo bateu palma. O Guardiola faz, todo mundo bate palma. Aqui, se a portuguesada que está dirigindo faz alguma coisa, o pessoal tem uma tremenda má vontade, Bosch. Muita má vontade. O que falou o Jorge no primeiro bloco é o correto. Você tem que ter um elenco. Porque você não pode tirar por exemplo, o Zé bonzão e botar o Zé ruinzinho. Você vai ter que botar um Zé pelo menos parecido, quase chegando ao cara que é bom. Então, acho que é questão de elenco. Acima de tudo, a formação de elenco é que é importante, né? Então, tem que ter paciência com todos. Porque, logicamente, agora está tendo esse bloco de técnicos portugueses e técnicos europeus, abertos pelo JJ, vem o Abel Ferreira fazendo uma campanha espetacular pelo Palmeiras, então tem que ter paciência. E aí também tem um certo ciúmes dos técnicos brasileiros, né? Tá certo, então. O Borges tosse no primeiro bloco, o Bocão tosse no segundo bloco, e no terceiro bloco quem vai tossir é você. Você, viu, Jorge? No terceiro bloco você tosse, porque para ficar direitinho organizado, porque os caras não fecham o microfone. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, pouca experiência em microfone, É verdade. Então, vamos em frente. Então, fica aqui o registro em relação à parte da imprensa, algumas pessoas que trabalham nas redes sociais, um pouquinho mais de paciência com os técnicos estrangeiros, parem de pegar no pé. Porque se a CBF, Conmebol e a FIFA
fizesse um calendário mais decente, mais enxuto, menos explorado, com certeza o rendimento seria muito melhor. Já que a gente falou isso, fala, ô Zé do Tosse, fala. Eu não tô tossindo, quem tá tossindo é o Bosch, tá louco? Olha aqui, já repararam uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em relação ao que o Borges falou, que você falou em relação à imprensa, culturalmente, por exemplo, a torcida do Palmeiras, a imprensa paulista, entendeu o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Demorou a entender demais. Ele ganhou tudo. Bom, aqui a gente não entendeu ainda, tá? A gente tem que ter um pouco de paciência. Pancada, o Abel tomou muita pancada até semana. O Abel tomou muita pancada até 15 dias atrás, um mês atrás. Agora ficou legal. Mas entenderam, agora... é resultado. Demorou. Além de trabalho, é resultado. Para mim, o melhor treinador do Brasil hoje é o Abel, não simplesmente pelo resultado. O seu estrategista, tá? Como foi o Jorge Jesus em 2019. Agora, só um complemento rápido, Mazela, se me permite. Isso só acontece no futebol. Em outras modalidades esportivas não acontece isso. Todo mundo dá palpite em futebol. Se um dia vai mal, você não vê isso, por exemplo, no voleibol, você não vê no basquete, você não vê no tênis. Em outras modalidades esportivas, dessa forma. Só no futebol. No futebol, há aí toda uma questão de que todo mundo sabe tudo e os brasileiros são melhores do que o mundo inteiro. A gente tem que entender que a gente aprende na Fórmula 1, quando um carro se destaca, o que os outros fazem? O que ele fez para estar na frente? Vou copiar. É isso. Tem muita criatividade, mas tem também copiar o que acontece e que dá certo. Um exemplo agora foi do vôlei, com o Bernardinho, que o patrocinador renovou por mais alguns anos para ser parceiro do Flamengo. O Bernardinho, que saiu para um time que foi campeão várias vezes da Liga Feminina. Então, o vôlei, por exemplo, ninguém fala mas aí nada, tá explicado, né? Ele é botafoguense, foi para um time, coitadinho. Aí são 7 anos de azar. Bom, vamos para cá. Acabou. Olha aqui, vamos até a Europa, vamos até a Bélgica, por favor. Vamos falar lá. com Paulo César Oliveira. Me bota sozinho na tela, que o Bocão me irritou agora. Bota sozinho aqui na tela. Isso, obrigado, Douglas Equimanuel, o mais apaixonado editor do Brasil. Olha aqui, ó. Paulo, primeiro um grande abraço para você, sempre bom tê-lo com a gente aqui no Max Esporte. E eu queria saber, amanhã tem o segundo jogo, o segundo finalista da Champions League, depois daquele jogo extraordinário do City contra o Real Madrid, e hoje tivemos um jogo, o já mais tranquilo entre o Villarreal e também a equipe do Liverpool, os Diabos Vermelhos, os Reds, enfim, tudo isso. O que você espera do jogo de amanhã, meu querido Paulo César Oliveira? Boa noite, irmão. Mas as minhas saudações à Champions League em grande. Depois do jogaço de hoje entre o Villarreal e o Liverpool, amanhã um super jogo em perspectiva. Nada mais, nada menos do que Real Madrid e Manchester City vão medir forças no estádio Santiago Bernabéu. E depois do super eletrizante 4-3 para a equipe do Manchester em seu estádio, obviamente que ninguém espera nada diferente do que uma pressão a todo terreno por parte da equipe de Madrid. Aliás, o Real tem um desfalque importante. O lateral esquerdo, Alaba, não joga. Está machucado e não pode jogar. Mas o Real tem um fator motivador natural. O 35º título da Liga Espanhola conquistado no último fim de semana. Com isso, o técnico Carlo Ancelotti vê a equipe muito coesa, de uma grande união para esse jogo e considera realmente com grandes possibilidades de chegar a mais uma final. Mas do outro lado, atenção, está Pepe Guardiola, que era o principal carrasco do Real Madrid quando era técnico do Barcelona e que, obviamente, vai tentar mais uma vez fazer uma surpresa negativa para a equipe de Madrid. Com todos os ingredientes da mistura, o que se pode esperar é simplesmente um jogo eletrizante, esse jogo entre o Real Madrid e o Manchester City. Paulinho, bota tudo na tela aí, por favor. Douglas, bota a galera na tela. Acho que eu vou começar com você, Jorginho, seguindo aqui o sentido horário. O que você quer saber? Qual a sua curiosidade para o nosso Paulo César Oliveira, nosso PC Oliveira? Bom, primeiro mandar um grande abraço para o PC Oliveira, muita saudade dele. E a minha pergunta é muito simples, né? Nós tivemos aí duas equipes alemãs vencendo na Liga Europa da UEFA. Vai dar final alemã, PC? Um abraço.
É verdade, Jorge. Tudo se encaminha para uma final alemã. Muito embora haja naturalmente o segundo jogo, não se pode apontar diretamente um favorito, especialmente para o Glasgow Rangers, que recebe no Ibrox Park, o seu estádio, a equipe do Leipzig. O Leipzig venceu por 1-0 em seu estádio e agora joga o segundo jogo na Escócia, o que é sempre muito complicado porque o ambiente é efervescente. Vamos ver então qual será a reação da equipe alemã, se consegue equilibrar a partida e, obviamente, chegar à classificação para a tão sonhada final. Lembro que o Leipzig teve uma vantagem estratégica, que foi o bloqueio das equipes russas das competições europeias. Nas oitavas de final, o Leipzig deveria ter enfrentado o Spartak de Moscou, mas como o Spartak ficou bloqueado por todos os problemas inerentes à guerra na Ucrânia, acabou então o Leipzig automaticamente se classificando para as quartas de final. No outro jogo, a Eintracht Frankfurt vai medir forças com o West Ham, depois de ter jogado em Londres e ter ganhado pelo placar de 1-0. Joga em casa agora e, obviamente, tem todas as possibilidades de se classificar. Por isso, e como você disse, e eu corroboro, grandes possibilidades de uma final germânica na Liga Europa, essa final que vai ser jogada no Sánchez-Pizjuán, em Sevilha. PC, não sai daí não, tem mais, que cada um faça uma pergunta para você, Paulinho. Bota a galera. Isso, Douglas Emanuel. Bocão, faça você, Bocão, por favor. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Paulo César de Oliveira. Eu queria saber onde é que ele pegou aquele copo de chopp sensacional, maravilhoso. Você quer saber da conferência, amiga? É a conferência. Paulo, o Bocão tá com Aonde chopp foi na a cabeça. conferência? Aonde foi a conferência? Responde, Paulinho, pro Bocão. Meu querido Otávio, tem toda a razão. Aqui na Bélgica não tem só as melhores cervejas do mundo, como tem os copos mais sensacionais também da face da terra. Ou seja, por exemplo, uma Chimay, ou então uma Coac, ou então uma Westvleteren. Só para vocês começarem a pensar aí na qualidade dessas cervejas. Mas bom, depois a gente fala nelas. O que importa agora é a Conference League. Conference League que tem 2 jogos marcados na semifinal. Depois de empatar em Leicester, na Inglaterra, Roma joga no Estádio Olímpico na próxima quinta-feira a passagem para a final da competição. A Roma, obviamente, vai tentar o fator casa para pressionar o adversário, mas a equipe inglesa é uma equipe de qualidade e pode, naturalmente, conseguir uma surpresa. Como não há o gol fora de casa, tudo pode acontecer, apesar da Roma ter, obviamente, favoritismo. No outro jogo, depois de um sensacional 3-2 em De Kuip, na Holanda, em Rotterdam, o Feyenoord vai enfrentar, jogando fora de casa em Marseille, ao Olympique de Marseille, do brasileiro Gerson. Vamos ver se o Gerson faz mais um grande jogo. Ele tem feito boas partidas no Campeonato Francês, depois de um começo mais ou menos hesitante em termos de adaptação, mas voltou a ser titular da equipe e é uma das grandes esperanças dessa conquista, da reviravolta em termos de marcador por parte do Olympique de Marseille. A final da Conference League está marcada para o mês de maio e o jogo vai ser realizado em Tirana, na Albânia. Paulo, você vê o Bocão? O cara esqueceu até a pergunta que ia fazer, cara. Se não é o Borges, o Jorge e eu, ia ser uma lambança federal ao vivo aqui para todo o Brasil, para todo mundo aqui. Eita, Bocão, que está acompanhando o Campeonato Mundial de Futsal, depois eu vou dar um toquezinho também, para liberar o nosso Paulo César Oliveira, para tomar mais um chopinho, porque senão o Bocão vai ficar com água na boca. Você, Borges. Quero dar um recado pro Paulo primeiro. Primeiro, Paulo, eu quero ver você bebendo o chopp. Bebendo o chopp. Nada de ficar mostrando só a mesa e o chopp. Não adianta nada. Bota água na boca da galera. O seguinte, e as ligas europeias? Estão acontecendo os campeonatos, as finais das ligas. Como é que tá isso aí, Paulo? Um abraço. Borges, você gosta dos copos? Copos vazios, como o da Carmelite, Rochefort, ou então da Castel. Tudo vazio, porque no programa a gente não bebe, só fala de futebol. E por falar em futebol, vamos falar das principais ligas europeias. Em termos de liga italiana, o título, a briga fica entre as duas equipes de Milão. E o Milan está na frente por 2 pontos de vantagem
2 pontos e 3 jogos por fazer. Ou seja, o Milan é o favorito, tem os jogos inclusive mais fáceis, mas esses 2 pontos de vantagem são preciosíssimos nessa hora decisiva. Já em Portugal a situação não é diferente. Há uma equipe em vantagem, mas a vantagem pontual ainda é maior ainda. Ou seja, o Porto tem 6 pontos de vantagem e um simples empate no Estádio da Luz no próximo fim de semana dará o título de campeão ao Futebol Clube do Porto. Será então o seu 30º título de campeão. E eu recordo, em 2011, quando o Porto disputava o 25º título, ele foi jogar justamente à Luz contra o Benfica. Venceu por 2-1 e no momento da comemoração do título houve um apagão geral e, além disso, ligaram os irrigadores do campo, ou seja, tentaram dar um banho e estragar a festa do Porto. O Porto promete mais uma vez que estará no campo de jogo celebrando caso conquiste o campeonato com luz, com água, sem luz ou sem água. Tudo indica que o Porto vai ser campeão no fim de semana. Vamos ver se isso vai se confirmar. O certo é que a equipe realmente é a melhor equipe do futebol português. Obrigado, Paulinho. Semana que vem, hein, irmão? Semana que vem. Um abraço carinhoso para você. Valeu, Marcelo. Abraço para ti. Um grande prazer, como sempre, participar. Forte abraço ao Borges, ao Jorge, ao Otávio e, obviamente, a você que nos acompanha. Valeu, Paulo, então. Forte abraço, irmão. Tamo junto. Bota a galera de volta. Douglas, por favor, aqui. Jorge Ramos, nosso querido Otávio Bocão e o nosso inconfundível Carlos Borges aqui no Max Sport desta terça-feira, dia 3 de maio. Muito obrigado pelo carinho, partindo para o 3º ano, com apoio de Bye Bye Lixo e REN TV. Olha aqui, ó. Por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, os times do Rio de Janeiro não venceram. O que, na sua opinião, está acontecendo, está contribuindo para isso, Jorge? Olha, mas ela é muita reformulação, né? Por exemplo, na equipe, todas as equipes, de uma certa forma, foram reformuladas. Então, é natural que isso aconteça, há uma oscilação muito grande. Eu vejo o próprio Flamengo, que também se divide em outras competições, como, por exemplo, o Botafogo e o Fluminense, o Vasco da Gama na Série B, mas é um início, então nesse início ainda não deu liga. Agora, eu acho que não é um momento ainda de grandes preocupações. Eu acho que ainda dá tempo para dar coletivos, entrosamento às equipes. Não vejo ainda nenhum desespero, né? Tanto no caso do Botafogo, que teve apenas uma vitória, mas eu acho que a equipe precisa se entrosar, acho que há um posicionamento muito positivo da direção. O Fluminense, que trocou o seu treinador, vai agora para o próximo jogo já com o Fernando Diniz, um novo treinador. E o Flamengo, que também vai se acertando ali, né, aos trancos e barrancos. Então, na Série A, eu não acho que seja muito preocupante. Eu acho mais preocupante na Série B com o Vasco, porque o Vasco não se apresentou bem e como está na Série B, a situação é um pouco mais complicada. Mas no restante, eu ainda não me preocupo. Eu acho que está dentro do que se espera para esse início de campeonato. Olha só, eu queria falar pouco, não só de meio salteado nesse segundo bloco, o Douglas vai me passando o tempo, por gentileza. Pocão, você ficou decepcionado? O estádio estava lindo, o Botafogo entrou em campo com foguetório, e no final o empate saiu com gol de pênalti e a torcida vaiou. O que você achou, Bocão? Olha que coisa linda. Mazela, isso aí, o Botafogo está em fase de reconstrução, como o Jorge Ramos bem disse, em fase de entrosamento, conjunto, encaixes. O Botafogo precisa melhorar, sim. O Luiz Castro, e outra coisa, um detalhe importante, esse calendário, né, exigente, que a gente sabe por conta da Copa do Mundo agora no Catar, ele vai ser muito mais justo. E o Botafogo vai sofrer um pouquinho com isso, porque nós não teremos tempo para justamente a gente acertar. E só acho que o Luiz Castro não pode mudar constantemente. Ele tem que acertar um time em relação ao que ele prioriza. É o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil, assim como o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo vai priorizar, eu acho que vai priorizar muito mais a Libertadores do que qualquer outro campeonato. O Fluminense, como o Jorge disse, está sem treinador. Sem treinador, você não consegue ainda ter um modelo de jogo ideal. Porque se o Marcão quiser implementar o modelo que ele acha que tem que ser,
vai vir outro treinador, ele sabendo que não vai ser o treinador principal, e aí não consegue. A gente está vendo algumas oportunidades, e o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, seja na Série B ou na Série A, ele é pertinente. O Juventude não foi um time, assim, pô, teve várias oportunidades. Aproveitou as oportunidades, a oportunidade que ele teve de arrematar, de finalizar. E aí eu acho que o Gatito demorou um pouquinho só. Enfim, foi um jogo bastante equilibrado. O Campeonato Brasileiro ele é equilibrado, principalmente nessa primeira metade, nesse primeiro momento do Campeonato Brasileiro. Bom, a pergunta não era para analisar o jogo, eu queria saber de vocês, nesse primeiro momento, uma pergunta mais genérica, era falar sobre as vaias, o que você achou, mas você já comentou o jogo. Então, transfiro a pergunta pro Borges. Que o Botafogo, o Bocão falou bem. Oi? Desculpe. Sem cabimento para as vaias. Mas, Borges, responde você. O Botafogo o Bocão falou bem, está em reconstrução. Pessoal, a festa é maravilhosa. É frustrante não empatar. adianta. Não adianta. O Abel, por exemplo, ganhou o Campeonato Carioca, teve dificuldades, mas ganhou na força, na vontade o Vila Nova, virou o jogo e acabou perdendo para o Internacional, não jogando bem. Aí os caras começam a vaiar, é burro, é burro, é burro. Nem vaiaram, logicamente, o Luiz Castro, mas vaiaram o time do Botafogo. Poxa, o jogo, como disse o Bocão muito bem, é um campeonato muito apertado. E com a Copa do Mundo a partir de novembro, aí que fica mais fechado, jogo em cima de jogo, pouco tempo de treino. Então, eu acho não é cabível que o torcedor do Botafogo faça uma festa tão bonita como fez e vai o time no final do jogo. Não pode. Mas, Jorge, para ilustrar o que eles falaram, você viu, e você falou na sua primeira participação também, o equilíbrio existente nesse início, se bem que cada rodada é uma decisão, porque pode fazer falta lá na frente esse ponto perdido, esse ponto deixado. Mas o Corinthians, que é o líder, tem 9 pontos. Quer dizer, a distância para os demais tem 7, 6, 5, 4. Em 2 rodadas, se o Corinthians não for bem, embola tudo de novo. Né? Então, mostra o equilíbrio. Não tem ninguém com 100%, não tem ninguém com 100% de aproveitamento. Seria 12, seriam 12 pontos. Como há muito não víamos, né? Isso aí. Eu acho que há muito equilíbrio, Mazella, nesse início, porque todas as equipes ainda estão em formação. Então, sempre é um início complicado. Todo mundo tá querendo arrumar posição, se manter na equipe titular. Há uma briga muito grande interna entre os jogadores, uma competição saudável, inclusive, interna. Isso tudo conta. Agora, é claro que vai criando uma tendência. Se essa questão não for sendo transformada em vitórias, inclusive no campeonato de 3 pontos, é muito importante a vitória. Você pode até perder um jogo, mas se você ganhar, você compensa. Agora, empatar é que é muito ruim, empatar muitas vezes. Mas eu vejo um campeonato ser equilibrado e eu acho que vai ainda da Liga para os times do Rio de Janeiro, tanto Flamengo, Botafogo e Fluminense. Tomara, você tem razão em o Vasco. Só para pincelar isso aí, é só rapidinho. Não há necessidade hoje de cobrança de diretoria, nem de outro tipo de comissão técnica, principalmente no Campeonato Brasileiro, para nível de exigência. Muito cedo para se cobrar alguma coisa hoje, principalmente com vários campeonatos paralelos. Bom, a gente pode voltar ao assunto em cima da hora, a gente pode voltar ao assunto no próximo bloco, sem problema nenhum. Daqui a pouquinho a gente volta com o Bocão, com o Jorge Ramos e com o Carlos Borges e principalmente com você aqui na TV Max, sempre no oferecimento de RTV e Bye Bye Lixo, com a reta final do nosso programa, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite. Quase 3 anos, partindo para o 3º ano, muito obrigado e graças a vocês, estamos aqui no ar, discutindo, debatendo, informando, conversando, principalmente sobre os times do Rio de Janeiro, mas nunca deixando de lado os principais assuntos do mundo esportivo e falando de games, falando de basquetebol, o que for importante, você encontra aqui
na TV Max, aqui no Max Sport. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de, bota que filmezinho bacana, do Bye Bye Lixo. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Obrigado, valeu Espeto, valeu Paulinho. É isso aí, com RenTV e Bye Bye Lixo, a reta final do nosso Max Sport. Nós temos 2 jogos amanhã. Fluminense e Júnior Barranquilla, Maracanã, e o Flamengo e o Tajeres lá na Argentina. O Vasco joga no final de semana em São Januário contra o CSA, e o grande clássico Flamengo e Botafogo em Brasília no domingo. Olha aqui, ó. Fluminense e o time Júnior Barranquilla é a última chance do Fluminense para tentar buscar a única vaga do grupo e de técnico novo. Ô Borges, o que você achou da chegada do Diniz, que aliás foi muito contestada por parte da torcida do Fluminense? Eu preferi o Marcão. Eu acho que o Marcão podia dar mais uma chance ao Marcão. Eu acho que o Fernando Diniz inventa muito. Eu acho que o Fernando Diniz já provou que o time deles vão, sabe aquele negócio? Dá um gás no início e depois começa a mainar o negócio e começa a dar ruim. Então, eu acho que o Marcão poderia ter essa chance, voltar a ter essa chance como ele teve em outras oportunidades. Então, eu não gostei. Do Fernando Diniz não foi uma boa contratação. Diz que tentaram o Cuca, mas o Cuca, infelizmente, não aceitou. Tem muita coisa, nada no Fluminense, eu não vou fazer aqui um palanque político, mas o empresário do Fernando Diniz, eu gosto do sistema de jogo do Fernando Diniz, eu particularmente gosto, mas é aquela história, joga como nunca, perde como sempre, isso tem que acabar, não pode continuar com o Fernando Diniz, que é a pecha que ele está levando na carreira dele. Mas que o empresário dele, o Fluminense deve a esse empresário quase 20 milhões, ou em torno de 20 milhões, a gente não sabe qual foi a escolha. Esse é o problema, Jorge. O Fluminense tem um elenco com uma característica e bota o outro treinador que não tem a característica desse elenco. Eu acho muito complicado isso. Eu não sei se teve a ver com o empresário, qual foi a razão principal. Eu sei que ele é o treinador e vai começar com um jogo dificílimo amanhã. Olha, isso que você cita é um dos grandes problemas do futebol brasileiro, que é a falta de profissionalização. Porque você contrata um treinador porque deve ao treinador. É claro que algumas equipes fazem isso. Então eu vejo aí, nesse momento, a importância dessa profissionalização. Não precisa nem fazer uma SA, é um caminho também de profissionalização, mas tem que ter, né, um quadro ali que seja remunerado, bem remunerado, para não acontecer isso, você pagar uma dívida contratando um treinador. O Fernando Diniz é um bom treinador? É um bom treinador. É aquela história, joga bem, mas não ganha. O Abel, quando começou no futebol, a sendo treinador, ele levou muita cipuada. Depois acabou se tornando um grande treinador e ganhou muita coisa durante a sua vida de treinador, porque parece que agora ele anunciou que encerrou. Então eu vejo isso. Falta profissionalização em alguns clubes, grandes clubes do futebol brasileiro, para evitar justamente esse pagamento de dívidas anteriores. É o que eu vejo, Mazela. Eu não afirmei isso, mas é uma questão que foi levantada por muita gente a respeito disso. E o Bosch falou, só botar você na roda, Bocão? Não, porque o Marcão deveria continuar. Depois das alterações que o Marcão fez no domingo contra o Curitiba, ele jamais pode continuar, Bosch. Te preocupa com o teu Flamengo, deixa o meu Fluminense em paz. Olha aí. Ô, Bocão, você que é ex-jogador, você é um cara que gosta de tática. O Fernando Diniz é uma boa, não é uma boa? O estilo de jogo dele se encaixa com o elenco do Fluminense? O que você pode dizer? Então, essa é a diferença. Primeiro que o Fluminense jogando amanhã não terá dedo do Fernando Diniz. Pode ser posicional, pode ser que ele tenha posicionalmente direcionado a sua equipe. Segundo, quando o Fluminense vira refém daquele Fernando Diniz que jogava e perdia como sempre, é uma outra história, era outro elenco.
O Fluminense sempre foi muito de controle de posse de bola, com objetividade, só que as peças não davam resposta, né? Tanto é que ele foi embora contra o CSA, quando teve 20 e tantas finalizações contra um do CSA, foi 1-0 o CSA e eliminou o Fluminense. Só que a resposta, a execução, são dos jogadores. E eu acho que hoje, com um elenco mais maturado que o Fluminense tem, eu acho que o Fernando Diniz pode ter um entretenimento muito bom com os jogadores, inserindo a sua ideia de jogo para que eles possam executar. Além de ter um elenco maturado, é um Fernando Diniz já também maturado para exercer essa função. Independente de dívida, de tudo, o Fernando Diniz é um ótimo treinador. Tomara que dê certo, eu torço para que dê certo e vamos em frente. Ele mude o pensamento, Jorge, em relação à defesa, que o problema do Fernando é defensivo, que, pô, pelo amor de Deus, espero que ele tenha aprendido isso. Fala. Não, só para dar já que você citou, né, o jogo que passou, quando o Coritiba venceu o Fluminense vinha bem no jogo, estava ganhando de 2-0, aí houve uma bola na área, entrada do Léo Gamalho, e o André fez uma penalidade máxima, né, e ali começou a mudar, porque ele, além de ter a penalidade máxima, ele foi expulso, né, aí piorou, o Fluminense sentiu, e o Léo Gamalho entrou muito bem no jogo e acabou virando. Só para situar a situação, o céu e o inferno acontecem ali em minutos. O Fluminense estava lá no céu, né, e deu aquela trocas de bastão que podem ter contribuído. Tem que sustentar, cara. Uma equipe experiente do Fluminense tem que sustentar esse resultado, essa vantagem muito boa. Eu tenho pavor quando as pessoas falam assim: 2-0 é um resultado perigoso, é uma mentira do planeta. Eu quero estar sempre começando a ganhar 2-0. Isso é uma mentira do mundo. Quem inventou isso aí, que eu tô falando. Já deve ter morrido, pelo amor de Deus, né? Bocão, exatamente o que eu estou falando. Vencendo por 2-0, exatamente o que eu estou falando. Permitiu a virada. Perfeito. E o VAR, mais uma vez, fazendo lambança, fazendo caquinho. O cara do Curitiba deu uma cabeçada e esse VAR, ia falar alguma coisa, mas esse VAR acabou não vendo nada. Peraí. O quê? Nós vamos voltar no Ganso. No Ganso, que o Ganso tinha que ter sido expulso, né? Levar o segundo cartão. Por quê? Por quê? Porque foi pedir satisfação ao Henrique, entrombou o Henrique, sem bola, sem nada. O cara não chamaram nada. Pelo amor de Deus, vamos, vira, pai, segue. Vai dançar com a Dona Beth. Agora, se você fala, vai dançar com a Beth. Olha aqui, ó. Marcela, vamos falar do... Só um pouquinho, só falar 2 segundos. Em relação ao Botafogo, o Botafogo não faz prevalecer hoje, com toda a transição e estrutura que a gente está em forma de reconstrução, prevalecer o mando de campo. Isso é que é o maior problema do Botafogo. Aí o Botafogo tem que reverter-se, prevalecer o mando de campo, seja ele com 7 mil ou 40 mil torcedores. Tá certo, então. Indo para o Flamengo, que é o jogo de amanhã, falamos do Fluminense. Rapidamente, vocês acreditam que o Fluminense possa conseguir um resultado positivo? Por isso vem descendo a ladeira. Rapidamente, da Fluminense ou Júnior Barranquilla, Jorge? Eu acho que o Fluminense tem possibilidade, sim, de vencer o Júnior Barranquilla e continuar almejando a primeira colocação. Sou Fluminense. Você, Bocão? Vai depender muito do que o Marcão quiser propor em relação a isso. Porque não dá para ter 2 competições paralelas, principalmente sem travão. Fala, Borges. Eu acho que com a estreia do Fernando Diniz, como disse o próprio Bocão, não vai dar tempo, ele se apresentou já na segunda-feira, então está aí para jogar na quarta-feira amanhã contra o Júnior Barranquilla. É um jogo muito difícil, porque o Júnior Barranquilla é o melhor do grupo. E o problema da Sul-Americana é que só classifica um no grupo. Na Libertadores são 2. É verdade. O outro, já que você falou em Libertadores, amanhã também tem o Flamengo e o Talher lá, o Talher da Argentina. O Flamengo está sobrando. Mesmo jogando lá, o Flamengo tem condições de vencer, não tem, Bosch? Tem. Não sei se contra parece que a torcida vai receber muito bem, como não foi recebida lá fora na última partida da Libertadores. Agora a torcida do Talher, que inclusive aqui no Maracanã, arrumou o vestiário e tudo. Deixou o vestiário do Maracanã todo arrumadinho, bonitinho, em homenagem ao Flamengo. E parece que a coisa vai ser boa. Eu acho que é um jogo difícil, porque o Flamengo deixa
a coisa acontecer difícil, principalmente no setor defensivo. No setor de ataque, no setor ofensivo, o time do Flamengo sobra na turma, pelo menos do seu grupo. É verdade. Reta final do programa, para não estourar, senão de Boné e Mário Reis vão no meu fígado, nhoque. O teu boa noite, Jorge Ramos. Bom, meu boa noite vai aí para todos os nossos telespectadores que nos acompanham e sempre mandam mensagens. Eu recebo algumas mensagens e é muito importante que traga essa troca entre você que está do outro lado. E minha mensagem vai para o torcedor de Botafogo, Flamengo e Fluminense. Calma, está tudo no início ainda, vai melhorar. Um abraço, Mazela, um abraço a todos. Ô, Jorginho, lembrando rapidamente, Fluminense pega o Palmeiras no domingo e Flamengo e Botafogo em Brasília. Só para fechar, jogos duríssimos para Fluminense e para Botafogo. Seu boa noite, meu querido Octávio Bocão. Muito boa noite, Mazela, Jorge Ramos, Carlos Borges. Queria mandar um grande abraço para o Vandré, campeão pelo Joinville da Copa Mundo Futsal Sub-21, realizada em Dourados, Mato Grosso do Sul, no qual se tornou campeão. E agora teremos a etapa mundial lá em Paranaguá, que estaremos presentes, eu e o Cadu Magre. E um abraço para o Falcão, o melhor de todos os tempos, F12.tv, uma baita de uma transmissão, estaremos juntos sempre. Não tenho dúvida, com você, o Cadu é sinônimo de sucesso. Parabéns pela iniciativa com o nosso querido Falcão. Um dia que você estiver de bobeira, traga ele aqui para falar com a gente e para dizer porque ele cresceu graças a você, aos seus conselhos. Se não fosse você, o Falcão não chegaria onde chegou. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite. Conselho para Comebol, que tome uma providência essa questão do racismo. Não fique mandando só a nota oficial que não resolve nada. Olha aqui, muito obrigado ao Borges, obrigado ao Bocão, obrigado ao Jorge e principalmente a você pelo carinho, pela paciência, por estar sempre com a gente. Terça-feira, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, no oferecimento de Rede TV, comprar para quê? Aluga muito melhor e Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Semana que vem, 8 da noite, repetindo, Repeteco, meia-noite, juntos com mais um Max Esporte, porque o Rio corre para Max.